Fala, meus queridos! É muito bom estar com vocês mais uma vez. E na videoaula de hoje nós trataremos de hidrostática, né? Falaremos um pouquinho sobre princípio de Pascal, teorema de Stevens, sobre pressão. Veremos aí a densidade dos corpos e como calcular. Vamos degustar um pouquinho da física, dessa coisa maravilhosa. Vamos lá? Aprender um pouquinho mais? Vamos juntos. Densidade absoluta ou massa específica representada pela letra μ. Que é a densidade absoluta ou a massa específica? É a razão entre a massa de uma substância e o volume que ela realmente ocupa. Então, se eu conheço a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, eu consigo determinar a densidade desse cara fazendo a razão, dividindo a massa pelo seu volume. Desta maneira, eu terei a minha densidade absoluta desse corpo. No Sistema Internacional de Unidades, a densidade ela é medida em quilogramas por metros cúbicos. Porém, no sistema usual, como é usualmente utilizada, a densidade ela é medida em gramas por centímetros cúbicos. E aqui eu tenho algumas relações, né, transformações. Então aqui, 1 metro cúbico, ele corresponde a 1000 litros, tratando-se de volume, né? Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros. Então, uma caixa d'água de 1000 litros, ela acondiciona 1 metro cúbico de água, beleza? E a relação de massa? Massa, eu tenho lá quilograma e grama. 1 quilograma ele equivale a 1000 gramas. Agora, como é que eu faço a conversão da densidade para gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metro cúbicos? É bem fácil, o fator de transformação é 1000. Então, se eu tenho um valor em gramas por centímetros cúbicos e quero converter para quilogramas por metros cúbicos, basta eu pegar esse valor em gramas por centímetros cúbicos e multiplicar por 1000. O resultado dessa multiplicação estará a minha densidade em quilogramas por metro cúbico. Agora, o processo inverso. Se eu tenho a densidade dada em quilogramas por metro cúbico, quero convertê-la para gramas por centímetros cúbicos. Qual é o procedimento? Eu pego este valor em quilogramas por metros cúbicos, divido por 1000. O resultado da divisão estará em gramas por centímetros cúbicos. Beleza? Então, recordando, a minha densidade absoluta é a razão da massa pelo volume. Então, μ é igual a m sobre v. Massa no Sistema Internacional. Massa em quilograma, volume em metros cúbicos. Em unidades usual, massa em grama e volume em centímetros cúbicos. Ok? Beleza? Pressão representada pela letra P minúscula. Quem é a pressão? A pressão é o resultado da ação de uma força e como essa força se distribui por uma determinada área. A pressão, matematicamente, ela é calculada por força sobre área. A unidade de pressão no Sistema Internacional é o Pascal, PA, ou o newtons por metro quadrado. Então, para que eu tenha a pressão no Sistema Internacional, é necessário que a minha força esteja em newtons e a área esteja em metros quadrados. Então, o que nós temos? Que a pressão ela é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força aplicada, maior será a pressão produzida. Quanto menor a força aplicada, menor será a pressão produzida. E a pressão é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor será a pressão aplicada. Quanto maior a área, menor pressão, menor área, maior pressão. Então, olha aqui para a nossa figura. Eu tenho aqui um bloco que está apoiado de uma determinada maneira, aqui no esquema A, sobre uma mesa. E no esquema B,
o mesmo bloco está apoiado de outra forma sobre a mesma mesa. Pergunto, como o bloco é o mesmo, a força que ele exerce sobre a mesa é o seu peso. Então, neste caso aqui, a pressão ela será determinada pelo peso do bloco sobre a área, né? Força sobre a área, neste caso é força-peso. Aí eu vos pergunto, observando o esquema A e o esquema B, já que o bloco é o mesmo, ou seja, o peso é o mesmo, a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa também é o mesmo? Bem, evidentemente que não. Observando a figura, eu percebo que o bloco está apoiado de tal maneira que a área de contato que ele faz com a mesa em cada uma das situações é diferente. Então, como o peso do bloco não muda e o que está mudando é a área de contato, o que vai acontecer? Na situação onde eu tiver o bloco interagindo com a mesa com uma área de contato maior, a pressão exercida neste caso será menor. E onde eu tiver o bloco interagindo com a mesa com a sua área de contato menor, a pressão que ele exercerá sobre a mesa será maior. Então, olhando para a figura A, o contato com a mesa é maior do que no esquema B. Então, neste caso, a pressão que o bloco exerce sobre a mesa, ele vai ser menor do que no esquema A. No esquema B, perdão. Por quê? Porque aqui o peso do bloco ele vai estar distribuído por uma área maior do que a área do esquema B. Então, como a distribuição do peso do bloco está numa área maior, isso acarreta que esse peso exercerá uma pressão menor do que no esquema B. Então, quanto maior a área, menor será a pressão. Então, olha aqui a nossa figura abaixo, uma pessoa deitada sobre uma cama de pregos. Ela consegue deitar sobre essa cama sem se ferir. Por quê? O que diferenciaria se, ao invés de eu ter vários pregos cobrindo essa tábua de madeira, eu tivesse um único prego e essa pessoa também deitasse sobre este prego? O que iria acontecer? Bem, quando uma pessoa deita sobre um único prego, o que acontece é que todo o peso da pessoa estará distribuído sobre a área desse prego. Ou seja, o peso da pessoa vai estar distribuído sobre uma área pequena. Então isso faz com que essa pessoa exerça uma grande pressão sobre este prego. Agora, quando eu aumento a quantidade de pregos na qual a pessoa vai interagir ao se deitar, o que vai acontecer é que o peso da pessoa não foi alterado. Porém, o que foi alterado é como este peso irá se distribuir sobre a área de contato. Ou seja, ao invés desse peso se concentrar em um único prego, este peso ele irá se distribuir sobre vários pregos, fazendo com que a pressão exercida pelo peso do corpo desta pessoa seja distribuído por uma área maior. Consequência disso, vai fazer com que a pressão diminua, fazendo com que ela consiga deitar sobre essa cama de prego sem se ferir. Ok? Então, uma área de contato maior possibilita uma pressão menor. Uma área de contato menor possibilita uma pressão maior, isso se tratando para uma mesma força. Ok? Agora vamos falar sobre a pressão atmosférica. Quem é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão exercida única e exclusivamente por uma coluna de ar. Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela equivale a 100.000 pascal ou 100.000 newtons por metro quadrado. Ou seja, isso equivale a 1 vezes 10 a quinta pascal ou newtons por metro quadrado. Olhando para a nossa figura,
Aí vem a seguinte questão: onde a pressão é maior? A uma grande altitude ou ao nível do mar? Onde a pressão atmosférica é maior? Bem, como nós vimos aqui, a pressão atmosférica é a pressão exercida por uma coluna de ar. Então, quanto mais próximo da atmosfera, menor será a minha coluna de ar. Quanto mais afastado da atmosfera, maior será a minha coluna de ar. Então, a pressão é exercida pelo peso do ar, né? Então, quanto maior a coluna, maior será a concentração de ar, maior será o peso do ar, maior será a pressão do ar. Então, significa que a pressão exercida ao nível do mar, pelo ar, é maior do que a uma grande altitude. Então, aqui, quando a gente olha para a nossa figura, eu tenho aqui ao nível do mar e São Paulo, que está situado a 750 metros de altura em relação ao nível do mar. Então, a gente olha aqui, a coluna da cidade de São Paulo, ela é a coluna de ar, né? Ela é menor do que a coluna de ar da cidade de Santos, que é ao nível do mar. Então, a pressão atmosférica na cidade de Santos é maior do que a pressão atmosférica na cidade de São Paulo. E a pressão atmosférica ao nível do mar, né, como eu disse, que vale 100 mil Pascal, isso equivale ao mesmo que 1 atmosfera, 1 atm. Então a pressão ao nível do mar, ou seja, aqui embaixo, é de 1 atmosfera. E 1 atmosfera é o mesmo que 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é o mesmo que 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que equivale a 78 centímetros de mercúrio, que equivale a 780 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 10,3 metros de água. Então, essas aqui são algumas unidades de pressão, algumas unidades usuais, né? Então, a mais comum é o atmosfera aí. E uma atmosfera equivale a 100 mil Pascal ou Newton por metro quadrado. Um outro tipo de pressão é a pressão efetiva ou pressão hidrostática, o nosso PF ou o nosso pH. Quem é essa pressão? Nós vimos agora há pouco que a pressão atmosférica era a pressão exercida exclusivamente por uma coluna de ar. A pressão efetiva ou hidrostática é a pressão exercida exclusivamente por uma coluna líquida. E como é que nós vamos determinar a pressão hidrostática ou efetiva? A pressão hidrostática ou efetiva, ela vai depender de 3 fatores: da densidade do líquido, da aceleração da gravidade local e da profundidade, né? Essa altura aqui, ela é medida em relação à superfície, né? Quanto mais afastado o ponto que eu quero medir a pressão está da superfície, maior será a pressão. Quanto mais denso for o líquido, maior será a pressão que esse líquido exercerá. E quanto maior for a gravidade local, maior será a pressão. Então, a nossa pressão é μgh. Pressão efetiva ou hidrostática, ela depende da densidade do líquido, da gravidade e da profundidade. É o nosso μgh. Quando nós estamos imersos na água da piscina, completamente coberto por ela, né, nós não sofremos apenas a pressão exercida pela água. Nós sofremos uma pressão indireta também do ar, que atua sobre a superfície da água. Então, quando nós estamos completamente submersos na água da piscina, a pressão a que estamos submetidos, ela depende da pressão de ar que está sobre a superfície da água e também depende da coluna de água que está sobre nós. Então, essa pressão que nós sofremos, ela é chamada de pressão absoluta ou pressão total.
E quem é essa pressão absoluta ou pressão total? A pressão absoluta ou total é a soma das pressões atmosférica e efetiva, ou hidrostática, como preferir, né? Então, aqui na nossa figura, eu tenho um recipiente contendo um líquido e um ponto onde eu quero saber a pressão sobre ele. Então, quem vai ser a pressão total ou absoluta sobre esse ponto? Vai ser a pressão exercida pela coluna líquida que está sobre ele, mais a pressão do ar que está sobre a superfície desse líquido. Então, a pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, aqui nós temos pressão absoluta, é a pressão atmosférica, mais a pressão efetiva. Que lembrando que ao nível do mar, ela vale 1 atmosfera ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, se você substituir isso, né, a pressão absoluta, ela vai ser o valor da atmosfera local, mais μgh, densidade do líquido, aceleração da gravidade, mais a profundidade do ponto onde eu quero determinar a pressão. Beleza? E a pressão absoluta, no SI, é medida em newtons por metro quadrado ou pascal. Não podemos esquecer. Olha para a minha figura aqui, meu povo. Eu tenho um recipiente que contém um líquido em equilíbrio. No interior desse líquido eu tenho 2 pontos, ponto A e ponto B. Ponto A mais próximo da superfície do líquido, ponto B um pouco mais afastado. Como nós vimos na pressão efetiva, a pressão exercida pelo líquido depende da densidade dele, da gravidade e da profundidade do ponto onde eu quero calcular a pressão. Então eu posso concluir que pontos mais afastados da superfície exercem uma pressão maior do que pontos mais próximos. Por consequência, eu consigo afirmar que a pressão no ponto A é menor do que a pressão no ponto B. Por quê? A profundidade do ponto A é menor do que a profundidade do ponto B. Agora, se eu quisesse saber qual é a diferença de pressão entre esses 2 pontos situados em níveis diferentes, como eu faria? Bem, para determinarmos a diferença de pressão entre 2 pontos situados em níveis diferentes, basta conhecermos o teorema de Stevin, que diz o seguinte, que a diferença de pressão entre 2 pontos situados em níveis diferentes se deve única e exclusivamente à pressão exercida pela coluna líquida compreendida entre os níveis de A e B. Então, se eu consigo determinar qual é a pressão que essa coluna líquida aqui, que tem uma altura ΔH, exerce, eu consigo determinar a diferença de pressão entre os pontos A e B. E como é que eu vou fazer isto? Usando a fórmula da pressão efetiva. Então, a pressão efetiva para o ponto A, quem é ela? μgh1, altura do ponto 1, do ponto A. Pressão do ponto B, nesse ponto, μgh2, que é a altura, profundidade do ponto B. Então, diferença de pressão, quem vai ser ela? Pressão do ponto B menos a pressão do ponto A. Substituindo, eu tenho pressão de B, μgh2 menos μgh1. Como a densidade é a mesma e a gravidade é a mesma, eu ponho em evidência. Então, eu vou ter μg vezes h2 menos h1, ou seja, profundidade do ponto B menos a profundidade do ponto A. Mas quem é isso aqui? H2 menos H1 é exatamente a minha diferença de altura. Então, o teorema de Stevin diz que a diferença de pressão ela vai depender da altura da coluna líquida entre os pontos A e B. Então, ΔP, diferença de pressão, depende da densidade, da gravidade
e da diferença de altura entre os pontos A e B, ou a altura da coluna líquida compreendida entre os pontos A e B. Essa é o meu teorema de Stevens. E a consequência do teorema de Stevens é que todos os pontos de um líquido em homogêneo e equilíbrio que estejam na mesma horizontal, esses pontos possuirão a mesma pressão. Então, se eu pego esse recipiente aqui, ó, que são chamados de vasos comunicantes, que eles se comunicam, né, são vários ramos que se comunicam. Então, se eu encher esse recipiente utilizando apenas uma dessas aberturas, o que vai acontecer é que as superfícies aqui de todos os ramos estarão a uma mesma altura, lógico, se esse cara estiver situado num plano horizontal. Então, à medida que eu encho esse cara e coloco ele num plano, repousando num plano horizontal, quando ele atingir o equilíbrio, o que vai acontecer? Todos os ramos estarão a uma mesma altura. Ah, mas o que vai acontecer se eu balançar esse cara? O que vai acontecer é que o líquido no interior desses ramos vai subir e descer. Porém, quando eu apoiar novamente numa superfície horizontal e esse líquido entrar em equilíbrio, mais uma vez as alturas do ponto do ramo A, do ramo B e do ramo C, independente da sua forma, elas estarão no mesmo nível, né? Então, aqui uma outra figura, eu tenho aqui um outro vaso comunicante com ramos contendo aberturas distintas, né? Um ramo com uma abertura maior, outra com uma abertura menor, uma contendo mais líquido, outra menos líquido. E o que acontece? Pontos situados no interior desse líquido, repara que é o mesmo líquido em todos os ramos, e eles se comunicam. Pontos situados numa mesma horizontal de um líquido em equilíbrio, eles possuirão a mesma pressão. Então aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Repara que eu tenho quantidades de água, ou melhor, de líquido, diferentes sobre esses pontos. Porém, isso não me interessa. O que me interessa é a profundidade em relação à superfície. Então, se eu tenho pontos situados a uma mesma profundidade, eu posso afirmar que todos esses pontos estão submetidos a uma mesma pressão, né? Porque a pressão ela depende da densidade, da gravidade e da profundidade, não importando qual é a quantidade de ar, de líquido que nós temos sobre ele, e se a que profundidade esse ponto está na superfície. Então, se as alturas são as mesmas, as pressões também serão as mesmas. Para finalizarmos essa consequência, agora eu não tenho mais vasos comunicantes. Eu tenho 5 recipientes de formatos distintos, contendo o mesmo líquido. E esses recipientes foram preenchidos até uma mesma altura. E aí eu vos pergunto, qual dos 5 recipientes sofre uma maior pressão no seu fundo? O recipiente 1, 2, 3, 4 ou 5. Repare que os formatos também são diferentes. Bem, o que acontece aqui é que a pressão em todos os pontos ela será a mesma, né? Por quê? A pressão exercida pelo líquido, como eu acabei de falar, ela depende da densidade. Então, como o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma. Como eles estão no mesmo local, a gravidade também é a mesma. E eles dependem da profundidade do ponto onde eu quero medir a pressão. Então, como a altura dos líquidos no interior dos recipientes ela é a mesma, então a pressão no fundo de cada um dos recipientes, essas pressões elas serão iguais. Então a pressão
no fundo do recipiente 1 é igual à pressão no fundo do recipiente 2, que é igual à pressão no fundo do recipiente 3, que é igual à pressão no fundo dos recipientes 4 e 5. Ok? Então, se a altura é a mesma, o líquido é o mesmo, a pressão nesses pontos ela também será a mesma. Então, imagina que nessa minha figura eu tenho um recipiente contendo um líquido. E aqui eu tenho um êmbolo móvel. E esse líquido está em equilíbrio. Então, eu tenho que o ponto 1 sofre uma determinada pressão e o ponto 2 sofre uma outra pressão. Pressão no ponto 2 maior do que a pressão no ponto 1, porque a altura da coluna líquida no ponto 2 é maior. Bem, mas aí num dado momento eu aplico uma força sobre esse êmbolo. O que vai acontecer? Esse êmbolo ele vai pressionar esse líquido para baixo, fazendo com que haja um aumento de pressão. E aí é que entra o nosso princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? Todo aumento de pressão produzido na superfície de um líquido, esse aumento de pressão ele será distribuído integralmente a todos os pontos do líquido e também às paredes do recipiente que o contém. Então, se ao exercer uma força sobre esse êmbolo, por exemplo, eu faço um aumento de pressão, ou seja, um acréscimo de pressão de 0,5 Pascal na superfície do líquido, o que vai acontecer é que o ponto 1 ele vai sofrer um aumento de pressão de 0,5 Pascal. O ponto 2 ele vai sofrer um aumento de 0,5 Pascal. A parede do recipiente vai sofrer um aumento de 0,5 Pascal, ou seja, todos os pontos do líquido e também as paredes do recipiente sofrerão um aumento de 0,5 Pascal. Matematicamente, esse acréscimo de pressão, esse aumento de pressão, ele é calculado pela fórmula da pressão normal. ΔP, que é o meu acréscimo de pressão, ele vai ser calculado por força sobre área. Então, se quando eu não aplicava a força, a pressão aqui era P1, quando eu aplicar a força, quem vai ser a minha nova pressão no ponto 1? A nova pressão no ponto 1 vai ser a pressão que ele tinha antes de eu aplicar a força, mais o quanto foi acrescentado de pressão. É a pressão inicial, mais o quanto foi aumentada a pressão. O mesmo acontece no ponto 2. Qual vai ser a pressão nova no ponto 2? A nova pressão, ela vai ser a pressão que ele tinha antes da força ser aplicada, mais o quanto essa força acrescentou de pressão. Então, a nova pressão é a pressão inicial, mais o acréscimo de pressão. Ok? Então, o que está dito aqui é que o aumento de pressão no ponto 1 vai ser igual ao aumento de pressão no ponto 2, que vai ser igual ao aumento de pressão em qualquer ponto desse recipiente e das paredes desse recipiente que confinam esse líquido, ok? E aí nós vamos falar das consequências do princípio de Pascal. As consequências do princípio de Pascal foi a criação das prensas e elevadores hidráulicos, né? O sistema hidráulico em si funciona baseado no princípio de Pascal. Então, aqui nós temos uma figura que representa um elevador hidráulico. Se eu quero erguer um carro num elevador hidráulico, o que eu tenho? Eu tenho um vaso comunicante no formato de U, aqui na minha figura, e eu exerço uma força sobre esse êmbolo de área A1. Ao exercer uma força sobre esse êmbolo de área A1, o que vai acontecer? Eu vou produzir um acréscimo de pressão neste líquido. E como nós vimos, o acréscimo de pressão produzido nessa superfície, ele será transmitido integralmente
ao óleo que está confinado nesse tubo em U aqui. E esse aumento de pressão produzido aqui também se dará nessa extremidade. Então, quando a pressão aumenta aqui, faz com que o carro se levante. Bem, mas se eu quero que o carro não se levante, que o carro fique em equilíbrio, então, como é que eu devo proceder para analisar uma situação de equilíbrio? O procedimento será que o acréscimo de pressão produzido desse lado tem que ser igual ao acréscimo de pressão produzido do outro lado, para que a força que seja aplicada aqui apenas equilibre o carro do outro lado, mantendo em repouso. Então, o que temos é que o acréscimo de pressão de um lado tem que ser igual ao acréscimo de pressão do outro lado. Mas como é que a gente calcula esse acréscimo de pressão? É força sobre área. Então, o acréscimo de pressão do lado 1 vai ser força 1 sobre área 1. O acréscimo de pressão produzido pelo carro no outro lado vai ser força 2 sobre área 2. E neste caso, que força é essa? É o peso do carro. Ok? Então, como eu quero estabelecer um equilíbrio, o acréscimo de pressão de um lado é igual ao acréscimo de pressão do outro lado. Então, pelo princípio de Pascal, o que eu tenho? A força 1 sobre a área 1, ela tem que ser igual ao peso do carro sobre a área 2, ou seja, força 2 sobre a área 2. Então, dessa maneira, eu consigo estabelecer o equilíbrio na situação de um elevador hidráulico. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido. Se gostaram, dê um likezinho lá pra gente. E, se puderem, se inscrevam no canal. Um grande beijo desse crioulo e fiquem com Deus. E até a próxima videoaula.